fez greve de sentada no debate. Exatamente isso que você tá ouvindo. Ele levantou no meio do debate e só vai sentar se for refutado. Greve de sentada, é mole? Jogar a reforma. Depois, se você quiser falar da forma como você falou, eu entendi que você estava defendendo. Porque eu reafirmo aqui, esta reforma foi cruel para a classe trabalhadora. Foi. Principalmente para quem começou a trabalhar mais cedo como eu. Foi. Eu comecei a trabalhar com 15 anos. Terceirização, cara. Terceirização é uma das paradas mais... Olha, eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu vou pegar o exemplo da minha mãe, que minha mãe se aposentou sendo faxineira de escola, cara. Cara, minha mãe tinha progressão salarial, tinha uma série de direitos. Hoje, as faxineiras das escolas aqui é tudo terceirizada. Não ganha bem, não tem direito nenhum e trabalho pra dedéu, entendeu? Muito mais do que a minha mãe trabalhava. Ganha menos e zero direito, cara. Só um exemplo aqui, ó, anedótico, pequeno. Anos de idade. Como servente de pedreiro. Depois eu fui trabalhar com 16 anos de idade no McDonald's, no comércio, e com 18 anos eu fui para a fábrica. Eu ia me aposentar com 51 anos de idade. Agora eu vou ter que trabalhar até os 65. Assim, ó, se deixa vocês aliviados, saibam que ninguém vai se aposentar aqui. Então nós estamos tudo na mesma, tá? Vocês lembram de uma época que aposentava e tal? Pois é, acabou. 14 anos a mais. É sacanagem, porque o político tem privilégio, porque o militar tem privilégio. E por que nós, trabalhadores que colocamos a mão na massa para gerar a riqueza do Brasil e do mundo, a gente sempre é aqueles que perdem os seus direitos? Mas vamos lá, para responder a sua pergunta. Mais uma vez, ô Miorim, quando a gente fala das grandes empresas, a gente não está falando no caso dos pequenos proprietários. Defendemos a taxação, a expropriação, a estatização das 200 maiores empresas justamente para que vocês, pequenos proprietários, tenham mais incentivos e subsídios. Certo? Pode juntar 10 mil empresas como a sua, que tem 20 trabalhadores, não é uma Gerdau. Pode juntar 30 mil empresas como a sua, não é uma Embraer. Então não se sinta ofendido quando eu falo das grandes empresas. A questão é que você, como pequeno proprietário, você defende o capitalismo. E defender o capitalismo significa defender essas grandes empresas. Essa que é a realidade. Você defende o patrão, você defende o capitalista, você defende o explorador e eu defendo o trabalhador, que ele é explorado. Então, essa que é a questão que está colocada aqui. Porque você fala, como que você vai aplicar todas essas medidas que você colocou aqui? Eu coloquei aí, para você melhorar a economia do país, um plano de obras públicas. Isso significa geração de empregos. A gente defende o salário mínimo do DIEESE porque é o caso. O meu pai que falta 5 anos de contribuição, mas não consegue emprego porque tá muito velho e ninguém contrata. Cara, é muito cruel, né, cara? É muito cruel. Se viver uma vida pra descansar um pouquinho na velhice, cara. Tudo você tem que viver em função da velhice. De emprego, a relacionamento, a filhos, quem vai cuidar de você na velhice, você vai ficar sozinho na velhice, com que dinheiro você vai fazer isso na velhice. Caramba, cara, a gente vive uma vida pra viver a velhice, cara. Cálculo para que todo mundo minimamente tenha o básico para a sua sobrevivência. Sabe qual que é a nossa diferença, Miorini? Você é anarcocapitalista. Ou seja, você é capitalista. Eu sou socialista, revolucionário, comunista e marxista. Cara, uma dúvida. Por que o cara que é ANCAP, ele é tão engajado assim no debate político? Eu tenho uma pergunta legítima mesmo que eu tava pensando. Falei, cara, se eu fosse ANCAP, pô, eu ia tá cagando pra galera de direita, de esquerda, se é Lula, se é Bolsonaro. Pô, eu ia correr atrás do meu, sabe? Ah, mas as pessoas são erradas, elas não acreditam no... Cara, lá, que se lasque, entendeu? Que se lasque, tô nem aí pra você, eu vou correr atrás do meu. Tá ligado? O que eu vou ganhar se você é ou não ANCAP de esquerda ou direita, sabe?
O que nós defendemos, nós que somos comunistas? Que o trabalhador tem que ter R$7.000 por mês, sabe por quê? Tem que comprar café que tá caro. Vocês querem que só a burguesia tenha acesso às coisas boas. Nós achamos que o trabalhador tem que ter o direito a comer a picanha que foi prometida pelo Lula que não veio, tem direito de comer carne boa. Ih, rapaz. É isso que nós defendemos. A classe trabalhadora que coloca a mão na massa para gerar... Daniel Fraga foi o único ANCAP de verdade. Ele deu linha na pipa, né? Ele chegou num ponto e falou, quer saber? Vocês se lasquem aí, ó. Já, tudo que eu tinha pra falar de ANCAP, eu já falei. Vocês que se lasquem. Eu tô indo de tchau, obrigado. Todas as riquezas, mas a produção ela é feita socialmente, mas a apropriação daquilo é privado nas mãos de poucas pessoas. Nós achamos que o trabalhador ele tem que ter vida boa. Porque vamos lá, eu passei aqui os dados da população que trabalha hoje. Cerca de 66%, 2/3 do total de trabalhadores ganha até 2 salários mínimos. Isso não dá pra nada. Eu tô defendendo a vida boa pro trabalhador, não apenas para os ricos e poderosos. Agora, qual que é a questão de tudo isso? Quantos bilionários tem no Brasil? 62. Quantos que são empresários de grandes empresas? É um punhadinho de gente que tem a riqueza do restante das pessoas. Eu tô falando da gente dividir toda a riqueza gerada que passa pelas mãos da classe trabalhadora. E a classe trabalhadora não pode viver ganhando pouco. R$7.000 é muita coisa? Você ganhar R$7.000 para você fazer uma compra, para você alimentar sua família? Para você conseguir comprar um terreno e construir uma casa, para você poder comprar roupa. Agora, só os capitalistas, só os bilionários, só os super ricos podem ter coisa boa. Eu defendo que a classe trabalhadora tem que ter coisa boa. A classe trabalhadora tem que ter um carro bom. A classe trabalhadora tem que se vestir bem. A classe trabalhadora tem que comer bem. Não apenas um punhadinho de pessoas. Então, essa pergunta que você fala, como isso vai se aplicar na prática? Eu estou dizendo que a maioria das pessoas é a classe trabalhadora e o povo pobre. Se você pegar a riqueza, e aí eu tô falando da riqueza das grandes empresas, não estou falando da sua empresa que é pequena. A grande... Ele vai ficar ofendido. Para de falar que a empresa é pequena, ele vai ficar ofendido. Que tem aí, meu amigo, dá pra dividir pra todo mundo e todo mundo ter uma vida boa. Pergunta que eu te faço, Miorim. Para de falar assim da empresa. Estamos debatendo aqui economia e sempre a gente pensa em como melhorar a vida das pessoas. Empresa de 1,70 m. Você viu aí que o governo Lula, ele liberou o crédito consignado via CLT com desconto em folha. Que ele fala que os trabalhadores pegando o empréstimo, que isso significa dinheiro para ser injetado na economia do país e que isso automaticamente vai melhorar a situação das famílias, vai melhorar a situação do país. Você é a favor ou contra esta medida do crédito consignado via CLT que foi colocado pelo governo Lula? Weller, eu vou levantar aqui e eu só sento no momento em que você me responder a minha pergunta. Ele vai fazer greve de sentada, não é possível, cara. Vou ficar aqui, eu vou levantar aqui e eu só sento no momento em que você me responder a minha pergunta. Eu vou ficar aqui em pé, em protesto, tá? Eu vou ficar aqui em pé até você me responder. Como você vai pulverizar essas medidas para que elas só afetem as grandes empresas? Eu já perguntei várias e várias vezes. Essa é inédita. Essa ele inovou. Essa ele inovou. Não, parabéns. Greve de sentada. Tá parecendo eu com meu marido. Que é isso, pelo amor de Deus. Essa ele inovou. O Três Irmãos Podcast tá criando as melhores cenas. Depois da cena do Paulo Cox e do Rubão. Tá aí, ó. O ANCAP que fez greve de sentada. Você está evitando essa pergunta. Não, respondi. Eu fiz ela repetidas vezes. Sim, estou respondendo. Como você fará com que essas grandes empresas não se concentrem sob a forma de várias pequenas empresas, que é o que faz com que essas medidas tenham que ser universais? Todo mundo quer atacar só as grandes empresas, mas não dá para fazer isso. Senão o regime jurídico vai... Greve contra sindicalista. Aê, sindicalista! Tá provando do próprio veneno? É, sindicalista! Tá provando. É isso que você quer com o imposto? Ele é contra o imposto sindical, tá, gente? É isso que você queria, a greve? Aí, ó. Tá. E nós vamos perder controle e arrecadação total. É por isso que você faz com que cada um dos setores da Gerdau seja uma empresa. É porque é muito mais fácil controlar e arrecadar.
Quando você tiver pra mim a resposta, você vai fazer isso daqui, e aí o pequeno empresário não vai ser prejudicado. O pequeno empresário não vai ser atacado. O pequeno empresário Olha a cara do Roberto. Do Robert. não vai ser de forma alguma afetado. Aí sim, porque sabe o que aconteceu historicamente? Você vai falar de materialidade. Todas as medidas que nós tivemos até aqui. Exatamente o que aconteceu. O pequeno se fodeu. Você teve uma intenção com isso. Você quis efetivamente fazer uma coisa, mas você fez outra na realidade. Vocês são os caras da materialidade. Que imagem, cara. Olha que imagem. Cadê os ilustradores? Olha essa imagem, cara. Meu pai amado, cara. Olha, tem que agradecer a internet. É só na internet essas coisas podem acontecer, gente. É só na internet que essas coisas acontecem, tá? Isso aqui nunca vai acontecer fora da internet. E vocês nunca estão agindo de acordo com a materialidade. Vocês sempre estão agindo de uma forma diferente, Bruno. Vocês sempre estão agindo de uma forma que beneficia o conjunto de bilionários no poder e prejudica os pequenos empreendedores. Todas as vezes que vocês abrem a boca 2 pontos para foder aquele indivíduo de classe média. A classe média. A Mariana Chauí odeia a classe média, o Heller odeia muito mais. Mas muito mais. O povo não gosta. E eu não consegui ver em toda a sua apresentação sobre crédito consignado, sobre todas as estruturas. Calma. O Lula não te deu atenção, cara. Eu não sou falar lulista. com ele te deu 1 minuto de atenção. E o Lula, Calma! Ai, diabo, agora. tu quer que ele seja o gestor das 200 maiores empresas do país. Isso é loucura. Você acha que você vive numa democracia burguesa e você, enquanto tá nessa democracia burguesa, diz: democracia burguesa, cuide das 200 maiores empresas do país. Que porra é essa? Tu acha que o Lula é competente para gerir as 200 maiores empresas do país? Que o Gerardo Alckmin é competente para gerir as 200 maiores empresas do país? Pelo amor de Deus! Todas as críticas que você faz a ele... Eu sou, dá na minha mão. Ah, meu filho, dá na minha mão. Dá na minha mão pra você ver, cara. Você não cuida. Se perguntar na mão desses Calma. caras que você quer dar... Calma, cara, você vai passar mal. Caramba, meu Deus do céu, calma. Depois morre aí no estúdio dos 3 irmãos, aí vem polícia, vai acabar o podcast, pô. Né? Pô, vamos com calma aí, cara. Vocês não podem... Daqui a pouco vocês morrem aí num debate. Eu acho que vai ser... Não quero profetizar isso. Mas daqui a pouco morre alguém nesses debates de internet, vai ficar feia a coisa. O bagulho... Na verdade, você acredita que logo depois de estatizar, a gente vai vir com a revolução. Por que tu não acha que o Lula poderia fazer isso? O Robert Barafa, ele tá congelado, faz uns 5 minutos. Vocês já perceberam? O Robert Barafa, ele congelou no tempo. Ele não se mexe. Ele não se mexe. Isso. Tu já falou infinitas vezes que o Lula é incompetente. Ele tá embora. Que o Lula não sabe fazer. Por favor, Heller, novamente. Ele tá... Ai, meu pai amado, ele tá... Eu pergunto com toda a boa vontade do mundo. Como você vai fazer para essas medidas que você tá aplicando aqui. São essas medidas aqui, ó. Várias. Eu botei aqui, ó. Um verdinho aqui, um cheque, ó. 7291, R$7.291 na mão do trabalhador. Fim da escala 6x1. Acabou. Redução da jornada de trabalho. Acabou. Fim da reforma trabalhista. Acabou. E a taxação das grandes fortunas. Acabou. Como você vai fazer que essas 5 medidas não prejudiquem o trabalhador comum? Não prejudiquem um pequeno empresário, um médio empresário. Como você vai fazer que essas medidas apenas sejam aplicáveis às 250 empresas que você tem ódio? Porque o que Calma, Miorim, calma, cara, calma. acontece na prática é todo mundo se fode junto. Não, vamos... Tá com sangue nos olhos, Miorim. Irritaram o Miorim. Eu nunca vi o Miorim irritado. Primeira vez eu vi o Miorim irritado. Todo mundo se fode junto. Ele tá... Sabe o que ele tá parecendo? Ele tá parecendo aquele personagem lá do Tropa de Elite. Não mexe com o bandido. Dá flores pro bandido. Faz carinho no bandido. Não tá? Ele tá indignado, cara. Tá indignado. Tá parecendo apresentador de programa policial. Não tá? Só falta a vinheta, quer ver? Pega uma vinheta aleatória aí, ó. Começa agora.
Plantão ANCAP. Hoje no Plantão ANCAP. Como você vai fazer que essas medidas apenas sejam aplicáveis às 250 empresas que você tem ódio? Porque o que acontece na prática é, todo mundo se fode junto. ANCAP urgente. Começando mais um. Vamos fazer o ANCAP urgente, vai. Mais uma edição. Daniel Miorim apresenta Plantão ANCAP. Não prejudique um pequeno empresário, um médio empresário. Como você vai fazer que essas medidas apenas sejam aplicáveis às 250 empresas que você tem ódio? Porque o que acontece na prática é, todo mundo se fode junto. Não, vamos lá. Plantão ANCAP na tela! Põe na tela, Cogos! A impressão minha, você fez o Miorim fazer greve. Não, o você Miorim pode ficar tá de fazendo pé. greve. Não, o Miorim tá fazendo greve. Até ele me respondeu. Você pode ficar de pé o quanto que você quiser, pode ficar deitado, pode virar cambalhota, certo? Fica à vontade pra você fazer o que você quiser. Eu fiz aqui a pergunta se você é a favor ou contra a proposta do governo Lula de liberar o empréstimo consignado via CLT. E o que eu respondi? O que você perguntou, eu já... O título que eu vou dar pra esse corte é inédito. É inédito na internet, não existe esse. ANCAP faz greve durante debate com sindicalista. ANCAP faz greve. Vai ser a primeira vez na história. Só senta se for refutado. Já respondi aqui. Se pra você não tá bom, você quer ficar de pé, você fica à vontade. Pode fazer a pressão que você quiser. A gente que é trabalhador sofre pressão do patrão o tempo todo. Esse seu teatrinho aí que vai... Eita! Pegou o ANCAP, hein? Pegou o ANCAP, hein? Vai fazer intimidar. Fica aí até o término do programa. Deitar ou sentar. Faz o que você quiser. Certo? Pode me dizer como que você respondeu antes de responder? Vamos lá. Eu respondi de forma bem clara. Você tá ofendido achando que quando a gente ataca as grandes empresas... acontece. Não, deixa eu falar, Miorim. Calma, ô apresentador. Vamos lá. Você está ofendido quando eu ataco a Gerdau, quando eu ataco a Vale, quando eu ataco a Volkswagen, achando que eu estou atacando você. Não estamos falando dos pequenos proprietários. É por isso que ele tá bravo, por isso que ele tá indignado. Você não para de falar que a empresa dele é pequena, pô. Ele não para de falar que a empresa do Miorim é pequena. O fim da escala 6x1. Eu tô falando aqui que a classe trabalhadora precisa ter vida. Boa. É sacanagem o cara trabalhar no McDonald's. É sacanagem o cara trabalhar no Carrefour. O cara trabalhar no Atacadão para as grandes redes e o cara ter apenas um dia de folga na semana. Você que trabalha na escala 6x1 sabe muito bem do que eu tô falando. Eu tô falando da classe trabalhadora ter vida. E quando a gente fala de atacar as grandes empresas, eu falei aqui e repito, vocês que são pequenos proprietários, você tá achando as grandes fortunas, eu estou falando aqui de 62 bilionários, vocês merecem ter incentivos, vocês sim merecem ter investimentos do governo, porque é diferente a sua realidade que tem 20 trabalhadores do que a Gerdau. Eu falei aqui, se você sobretaxar essas grandes empresas, a quantidade de dinheiro que você tem para minimamente você investir para que a classe trabalhadora, que é a maioria da população, tenha uma vida melhor, você tá achando ruim porque eu defendo que o trabalhador ganhe 7 mil por mês, você defende que ganhe 1.500. É justo o trabalhador ganhar. Aqui os 7 mil não é porque o Weller tirou da cabeça. Isso aqui é a elaboração que o Diese faz todos os meses. Tem mês que é 6.800, tem mês que é 6.300, tem mês que é 5.900. Baseado naquilo que você precisa minimamente para comprar aquilo que é para sua sobrevivência. É o Diese que tá falando. Então, eu estou defendendo que a classe trabalhadora tenha uma vida boa, ganhe 7 mil reais por mês. Diferente, você tá achando ruim com isso. Eu defendi aqui a redução da jornada de trabalho sem redução de salário. A tecnologia que nós temos hoje existente. Tem um estudo que fala que, de acordo agora com a inteligência artificial, a indústria 4.0, a automação, que você consegue... Grok, é verdade, Grok? É verdade. Grok, me explique, Grok.
consegue fabricar os produtos que você tem hoje com metade dos trabalhadores. O que o capital vai fazer que só quer lucro? Vai demitir esses trabalhadores. É verdade, Grota? Dizendo da gente utilizar a tecnologia existente para reduzir a jornada de trabalho, reduzindo a jornada de trabalho. Com isso, automaticamente, a gente vai aumentar os números de postos de trabalho. Eu tô falando aqui da reforma da Previdência e da reforma trabalhista que retirou o direito dos trabalhadores. Então, a diferença é que eu defendo o trabalhador. E você é um pequeno empresário, talvez você tenha aí pensamento de crescer, pensa um dia de ser uma vocação. É por isso que o Miorim tá bravo. Você fica falando que ele é pequeno. Toda oportunidade que você tem, você joga na cara dele que ele é um pequeno empresário. Volkswagen pensa um dia de ser uma Gerdau, de ser uma Coca-Cola, de ser um McDonald's, talvez por isso que você se sinta ofendido. Então acho que essa é a diferença de fundo que está colocada aqui. Eu defendo a classe trabalhadora. Você defende o grande capital, você defende as grandes empresas. Pode ficar de pé, pode deitar, pode fazer o que você quiser. Weller, eu continuo de pé porque você ainda não respondeu a minha pergunta. Como não? Como não? É um como. Não, Para de fazer greve, mano. não. Senta aí. Eu sei. Ele tá loucaço. Ele tá loucaço. Por que não respondeu? Para de fazer greve, mano. Senta aí. Eu sei por que não respondeu. A dúvida do Miorim... Greve, mano. Senta aí. Eu sei por que não respondeu. A dúvida do Miorim, se você for participar, eu posso ajudar de cá, porque eu tô do lado de cá, Fica na sua aí, que é melhor. Eu posso ficar do lado de cá, eu posso participar junto, fica se na você quiser sua aí, que é participar melhor. também. Eu vou parar. Não, é porque, pô, Porque eu tô entendendo Pô, o ele que não ele tá respondeu, fazendo. velho. Ele não respondeu. Ele falou não umas respondeu. 300 vezes. Ele Ele não respondeu. Ele tá achando que Ele a alta não linguagem... Ele tá achando que é é a o cara da GM, Ele não tá Ele é achando pequeno, ele é pequeno. Não tá achando isso, não. Ele não tá achando isso. Não tá achando isso, não. Ó. Ele quer saber o seguinte, como que os R$7.000 por mês não vai ser pago pelo pequeno Já também? falou milhares de vezes, Roberto. o problema é o Já seguinte, falou Tá milhares achando, de vezes. Miorini, tá achando, Miorini. donas, nós achamos que vocês que são pequenos proprietários, vocês sim têm que ter subsídio. Vocês sim têm que ter concessões do governo federal para ajudar vocês que têm 20, que têm 30, o pequeno proprietário. Ele falou de novo. É a 10ª vez que ele fala com o Miorim, é um coitado. Eu tô falando aqui da Coca-Cola, eu tô falando aqui da Volkswagen, eu tô falando da Embraer, eu tô falando da GM, eu tô falando da Gerdau. Tem que ter umas 200 mil empresas do tamanho da sua pra ter o poder que uma dessas tem. Tá Que isso, não fala assim do Miores. achando eles? Tem que ter concessão para vocês que são pequenos. Eu sei que o seu alvo são elas. Miorim, você é um pequeno empresário, já entendeu ou não? Vai entender ou não, Miorim? Que você é pequenininho, ó. Desse tamanho. Porra, ele vai traumatizar o Miorim, cara. Ele vai traumatizar o Miorim vai embora, cai a autoestima abaixo. Vai acabar com a autoestima do Miorim, cara. Porra, para de falar que ele é pequeno. Eu não disse que o seu alvo não são elas. Eu disse que o que sempre acontece é que vocês têm um alvo. E esse alvo nunca é alcançado. Sabe quem é afetado? São as pequenas e médias empresas desse país. Por quê? Porque toda medida, se ela for realmente eficiente e ela distribuir a riqueza, o que vai acontecer é uma pulverização. E isso vai diminuir a arrecadação total. Isso vai fazer com que os serviços como um todo sejam impregnados para um determinado conjunto de empresas que não estava sendo escolhida no início. Por quê? Porque assim que as empresas se pulverizarem, e elas se pulverizam o tempo inteiro para fazer isso, o capital das pessoas pulveriza. Um exemplo muito simples, nós já tivemos um limite nos Estados Unidos de imposto de renda de 200 mil ao ano. Aí você via a quantidade de pessoas que recebiam até 199 mil e era gigantesco o número de pessoas. Porque elas estavam no caput do valor que elas seriam tributadas em termos de imposto de renda. Então há uma noção da pulverização, eu repito para você, da pulverização dessas medidas. É por isso que essas medidas hoje elas são universais. Elas afetam a todo mundo. Não adianta você escolher o tamanho da empresa que vai acontecer isso. Para que você realmente possa lidar com essa situação, você precisa dizer, empresa X, você vai pagar isso daqui e você não vai mudar a sua estrutura. Só que se você não permitir ela mudar a sua estrutura, você decidir como... Beleza, mas vai sentar ou vai ficar em pé? Tá em pé ainda, ó. conseguem controlar quais são as partes efetivas da sociedade que serão afetadas em cada medida. Ele não entende que a economia é um todo orgânico. Tá, dali, pode? Eu tô de greve, Roberto. Não. Pode ser?
Aí, eu queria que você sentasse aqui, porque eu gosto de sentar ali, pode? Eu tô de greve, Roberto. Não, eu vou tirar ele da greve. Posso lá? Não. Meus 5 minutos? Vai lá? Não, vamos lá. O tema aqui é como melhorar a economia do país. Sentou? Vai sentar? Eu sou militante do PSTU. PSTU Vai sentar. faz oposição de esquerda ao... Aê! Vamos ver quanto tempo no total ficou em pé. Olha, ficou aqui, ó. Do minuto... Ah, ficou bastante tempo em pé, rapaz. E ficou o quê? Meia hora. Meia hora em pé. Meia hora, mas parabéns, Jorninho. Meia hora em pé. Não, tá pago. Ó, ficar em pé queima. Cara, ficar em pé parado sem fazer nada é mais incômodo do que ficar andando e correndo. Tá? É mais incômodo, você sabia disso? Pode fazer o teste. Bom, tá aí então. E assim chega ao fim a greve do ANCAP com muito... Chegou num passivo, assim, não deu muito trabalho. Né? Ele tava cansado, coitado. Lá. O cara nem precisou insistir muito. burguês. E tem, claro, que a gente estatização no... Sou militante... Olha lá. Não, eu vou tirar ele da greve. Posso lá? Meus 5 minutos? Vai lá? Não, vamos lá. O tema aqui é como melhorar... Nem precisou insistir muito. Tá aí então. Ai, papai.